Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre sensibilidade ao glúten. Ela é diferente da doença celíaca, ela é menos grave, mas ela tem alguns sintomas bem desconfortáveis e quem consome alimentos com glúten acaba desenvolvendo e às vezes a pessoa fica, poxa, será que é isso que eu tenho? Será que é doença celíaca? Então eu vou te explicar a diferença das duas e principalmente falar quais são os sinais e sintomas dessa sensibilidade ao glúten. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias e você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar um pouquinho mais, então, sobre essa questão de sensibilidade ao glúten, porque muitas pessoas não sabem nem que isso existe. Muitas pessoas pensam que é só, eu tenho doença celíaca, né? Eu tenho alergia mesmo ao glúten, então é isso. Eu fiz o exame lá, não tenho esses sinais grandes, por exemplo, eu não tenho anticorpos contra o glúten, não tenho danos intestinais, então eu não tenho nenhum problema com relação ao glúten. Só que isso não é verdade, porque algumas pessoas não têm esses danos mais graves, intestinais e imunológicos, mas tem outros sintomas relacionados a uma sensibilidade ao glúten, ou seja, elas não toleram muito bem o glúten, desenvolvem alguns sinais ruins para o dia a dia e eu vou te falar mais quais são eles. Antes de falar quais são os sinais e os sintomas dessa sensibilidade ao glúten, eu só quero te explicar rapidinho o que é o glúten. O glúten é uma proteína que está presente em alguns alimentos, basicamente em alimentos onde tem trigo, centeio e cevada. Então, farinha branca, cerveja, pães com centeio, qualquer alimento que seja processado, criado, né? Receitas com isso, vão ter glúten na sua composição. Você vai perceber que ela vai compartilhar alguns sintomas com relação à doença celíaca, então alguns sintomas acabam sendo parecidos. O primeiro deles é a diarreia e a constipação. Isso pode ser alternado, pode ser mais diarreia, pode ser mais constipação, mas as pessoas costumam sentir algum tipo de desequilíbrio no trânsito intestinal, muitas vezes relacionado a essa sensibilidade ao glúten. Além disso, outro detalhe interessante é que muitas pessoas que têm sensibilidade ao glúten verificam um odor pior nas fezes, o cheiro do cocô fica pior, fica ruim, fica mais fétido, isso porque ele prejudica, né, essa sensibilidade ao glúten, também prejudica um pouco a absorção de alguns nutrientes. Um outro sinal é o inchaço abdominal, às vezes a pessoa nem comeu tanto assim, mas ela vê que o abdômen distende mesmo, tem muitos gases, e tem muito inchaço, isso pode estar relacionado também a essa sensibilidade ao glúten. Muitas pessoas sentem dor abdominal também. Claro que a dor abdominal pode ser relacionada a várias questões abdominais, pélvicas, enfim, não só a sensibilidade ao glúten, mas muitas vezes quem tem sensibilidade ao glúten relata muitas dores abdominais e cólicas, então é outro sinal para você prestar atenção. Um outro sintoma que não é gástrico, que não é dessa parte do aparelho gastrointestinal, é a fadiga. Muitas pessoas que têm sensibilidade ao glúten sentem uma fadiga extrema, mesmo dormindo bastante, tentando descansar, sentem muito cansaço, muita prostração. E isso pode estar relacionado também a essa sensibilidade ao glúten. Outro sinal para você prestar atenção são as náuseas, principalmente depois de uma refeição em que você comeu algo que tem glúten, claro, né? Então você vai sentir que seu corpo não digere aquilo muito bem, que você tem uma certa sensibilidade e chega a dar um enjoo mesmo, para algumas pessoas até elas chegam a vomitar. Outro sintoma bem característico é a dor de cabeça. Muitas pessoas relatam que após consumir alimentos com glúten, elas ficam com crises de dor de cabeça e esse é um sintoma muito recorrente. Existem outros sintomas que acometem algumas pessoas e que têm uma relação entre eles e essa sensibilidade ao glúten. Muitas vezes pode causar dores nas articulações, as pessoas podem sentir uma forte dor abdominal depois de consumir o glúten, podem desenvolver quadros de anemia, podem ter uma certa confusão, uma certa dificuldade para se concentrar em alguns momentos e até mesmo pode ficar com uma maior tendência para depressão ou ansiedade. Claro que isso tudo pode ser sinal de outra condição de saúde e que esse vídeo aqui é meramente informativo. Então, se você achar que tem um ou dois desses sintomas, é muito importante que você vá ao seu médico para que ele faça o diagnóstico certinho e veja, afinal de contas, o que é que você tem. Agora, se você acha que, Patrícia, percebi aí que está muito relacionado, porque eu percebo que logo depois que eu consumo eu sinto um ou dois desses sintomas que você falou, uma dica é que você pode, de repente, fazer uma dieta de exclusão do glúten
e fica alguns dias sem consumir o glúten, faz um diáriozinho alimentar antes de você ir ao médico e faz um diário, inclusive, dos seus sintomas, o que você sentia enquanto estava com a alimentação tradicional do dia a dia e como foi melhorando ou não os sintomas que você tem retirando o glúten. Faz isso por 3 dias, 5 dias, uma semaninha. E aí depois você vai ao seu médico, leva isso, porque ele junto com você vai ter mais um dado para analisar essa situação. Lembra que eu tenho outro vídeo aqui no canal falando mais sobre a doença celíaca e tem um outro vídeo bem legal falando das principais fontes de glúten e como isso pode te fazer mal no dia a dia, dando inclusive algumas opções legais de substituição. E aí eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Muitas pessoas que têm problemas relacionados ao glúten, em algum momento da vida podem ter algum problema relacionado à lactose, porque como eu falei, né, que muitas vezes ele causa diarreia, e como a lactase é a enzima que vai quebrar a lactose que está presente no leite, ela normalmente está muito na da parte de fora, assim, da borda de escova do intestino. Então, quando você tem muitos episódios de diarreia, você meio que lava aquilo e você perde essas enzimas. Então, às vezes a pessoa desenvolve uma intolerância à lactose transitória, né? Ou, enfim, já acaba ficando acompanhando com a pessoa. Então, tem um vídeo aqui falando mais também sobre a intolerância à lactose. Tem uma playlist de receitas sem glúten, sem lactose, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Ficar sem comer glúten é mais fácil do que parece, porque, na verdade, você tem várias opções de farinha sem glúten que você pode acrescentar em várias preparações diferentes. As farinhas oleaginosas não têm glúten, como a farinha de amêndoas, a farinha de amendoim, a farinha de castanha, a farinha de linhaça. A farinha de coco também não tem glúten e a própria farinha de aveia não tem glúten. Esse é um detalhe que muitas pessoas confundem, porque a aveia não tem glúten naturalmente. O que acontece é que em alguns processos, né, em algumas indústrias, como ela é processada na mesma máquina que o trigo, ela pode se contaminar. Mas olha sempre no rótulo se essa for uma questão para você, né, para verificar que você está comprando uma aveia sem glúten, que aí você vai ter mais tranquilidade com relação a isso. E lembre que eu tenho muitas receitas aqui no canal de pães, bolos, tudo, né, gente? Vida normal. E aí eu vou deixar essas receitas aqui embaixo na descrição, como eu te falei. Me conta aqui embaixo, então, como é a sua relação com o glúten, se você sentiu melhora na retirada, se você tem doença celíaca, alergia ao glúten, ou tem uma sensibilidade. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!